Do dia 27 de março de 2024, um suspeito de 33 anos de idade, advogado, ele foi preso em flagrante delito, juntamente com uma senhora, uma cuidadora, responsável pelos cuidados aí de uma vítima de 81 anos de idade, suspeitos do cometimento de uma série de delitos envolvendo o cerceamento da liberdade da vítima, cárcere privado, violências patrimoniais, tais como apropriação de bens de idosos, induzimento à assinatura de procurações, bem como violência psicológica. As investigações da Polícia Judiciária Civil a respeito desse caso começaram em janeiro do presente ano. Nós recebemos uma denúncia anônima de que esta senhora, que teria muitos bens aqui na cidade de Sorriso, estaria sofrendo essa violência patrimonial, mas especialmente uma violência contra a sua liberdade individual, uma vez que diversas pessoas de seu convívio íntimo não estavam mais tendo acesso a ela e que ou esse acesso era mitigado, tinha que marcar horário e tinha que ser somente nos termos aí em que os responsáveis pelo cuidado dela, que é principalmente esse genro dela, permitiria. Então, nós começamos as diligências investigativas com uma série de boletins de ocorrência que esse próprio suspeito registrou aqui na Delegacia de Polícia de Sorriso, até mesmo na Delegacia de Lucas do Rio Verde, em que ele falava sobre complôs que existiam contra ele na gestão das empresas da sogra. E aí a gente foi começando a conversar com essas pessoas que eram mencionadas nos boletins de ocorrência, essencialmente ex-empregados das empresas. O que foi percebido pela Polícia Judiciária Civil foi um padrão. Eram pessoas que trabalhavam há 30, 20, 15 anos com essa vítima e que foram sistematicamente afastadas da administração da empresa e até mesmo do convívio dessa vítima. Tudo começou aqui em Sorriso com a descoberta de uma procuração em 2020, procuração essa que foi feita pela loja, né, que é uma loja de confecção, em que se conferia pleníssimos poderes para ele transigir sobre todo o patrimônio dessa empresa, e essas pessoas começaram a foram questionar o filho da vítima a respeito do teor dessa procuração, preocupados com o patrimônio dela, com o bem-estar, com a segurança dela. E aí se iniciou uma série de investigações. Depois a gente foi apurando que essa procuração ela aconteceu 2 dias depois de uma alteração contratual que colocou o filho como responsável, como sócio administrador da empresa também. Então, há uma série de investigações que ainda precisam ser feitas, se existe participação de outros agentes, porque é uma arquitetura jurídica e contábil muito bem elaborada, para afastar essa senhora aí da tomada de decisões e da gestão do seu próprio patrimônio. Com esse advogado, o que vai acontecer com ele aqui agora e quais serão as investigações para tentar descobrir de fato o que está acontecendo? As investigações progridem no sentido de apurar o que aconteceu, as últimas alterações contratuais, a última substancial que a gente descobriu, todos os documentos públicos que a gente teve acesso, foi uma alteração tirando todo o direito de usufruto dela sobre o patrimônio da empresa, ela não recebe mais nada e ela sequer sabe dessa alteração. A vítima foi ouvida, ela não tem ciência do que está acontecendo. Quando a gente vai perguntar para ela quanto que ela recebe de patrimônio de outros empreendimentos que ela tem, ela cita valor inferior a 1% do que efetivamente é pago. Está sendo apurado também toda a questão do cárcere privado, uma vez que as vítimas relatam que ela não usa mais celular. E elas falam assim, meu celular acabou estragando. Na oitiva dela, ela acabou estragando, então todo o contato que é feito com ela é somente através das cuidadoras, especialmente dessa que veio conduzida em flagrante. O flagrante... Ela ficou alheia a muita coisa. O flagrante foi motivado por, claro, subsidiado por todas essas investigações que a gente já estava fazendo e por uma situação que um familiar preocupado, já ciente das investigações, porque já tinha sido ouvido aqui, decidiu ir até a casa dela pessoalmente, porque ficou muito consternado com a situação e queria ver. Ele tentou entrar em contato via celular com a cuidadora e a cuidadora obstou esse acesso à idosa. Ele foi até lá e lá ele até conseguiu entrar na casa.
A senhora expressou uma anuência de sair para tomar um café com ele, ela estava bem, e os familiares, né, não deixaram ela sair da casa, mesmo ela falando que queria sair. Então, aí para a gente ficou claro e evidente a situação de cárcere privado pela qual ela estava passando. Quando nos deslocamos até o local, o genro estava, não queria deixar a polícia entrar para conversar com a idosa, nem estava se recusando a prestar qualquer tipo de esclarecimento. E aí a gente solicitou o apoio da OAB, forçou a entrada na casa, forçou a entrada pelo portão diante da situação flagrancial, conduziu a cuidadora, e apreendemos os celulares na casa, bem como diversos documentos que corroboram ainda mais o que a gente está falando, né? No sentido da apropriação patrimonial, e apreendemos também receitas, alguns medicamentos que estão sendo ministrados de uma maneira suspeita, colocados em caixas organizadoras, estritamente controladas pelo genro dela, sem as cuidadoras saberem ao certo se está condizente com a receita ou não, porque ele corta de uma maneira os medicamentos e coloca nas caixinhas de forma que não se sabe o que tem lá dentro. Então, tudo isso será periciado, os celulares serão minuciosamente analisados e eu acredito que é principalmente a partir daí que a gente vai conseguir descobrir a verdadeira extensão e os verdadeiros culpados por tudo que vem acontecendo com ela. O que vai acontecer com o advogado agora? Ele está preso em flagrante delito, não foi possível arbitrar fiança em virtude da quantidade de crimes, da quantidade de pena. Já foi concluído o procedimento flagrancial encaminhado para o Ministério Público e Poder Judiciário ontem à noite. Estamos na pendência da designação de audiência de custódia, mas a Polícia Judiciária Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão principalmente do risco de coação de testemunhas. E estamos na pendência do que o Poder Judiciário vai decidir a respeito desse caso. Pedimos também uma série de outras medidas, como anulação de procurações, anulação de diversos outros documentos, que ainda não é relevante a gente revelar o que é, mas principalmente visando a proteger não só o patrimônio dela, mas principalmente para a gente conseguir ver qual que é o verdadeiro estado de saúde dela, se há necessidade dos medicamentos, se os medicamentos estavam sendo ministrados da forma correta, para que ela possa ir desfrutar de uma vida digna em que ela seja respeitada na integralidade da dignidade dela. Para isso foi feito algum exame? Foi feito exame também, a família custeou um exame de sangue toxicológico, que vai ser analisado qual que é a situação de saúde dela, especialmente janela de detecção de algumas substâncias, para ver se estava tendo uma superdosagem. Mas acredito ainda que os celulares nos darão respostas mais firmes a respeito do fato.